Fala, Caveira, sempre bem? Sempre bem. Bom, alguns vão estranhar por conta da barba, eu estou de férias, inclusive hoje é o último dia, né, das férias, volto amanhã a trabalhar. Então, quero fazer esse vídeo com vocês com uma reflexão sobre o medo, né? E algumas outras, né? Medo, crenças limitantes, que está no livro aqui. Cara, eu quero ser policial. Então, se você quer ser policial, preste atenção neste capítulo, que é o capítulo 6 da angústia de tentar ser feliz, porque com certeza o nosso maior inimigo, o nosso maior algoz não está fora, não é o outro candidato, né? O nosso maior inimigo é eu mesmo, eu sou o meu maior algoz. Então, para isso eu tenho que me conhecer. Então, se você quer ser policial, e você vai ser policial, não há dúvidas disso, né? Não há dúvidas, você vai ser policial, você tem que se conhecer e conhecer aquilo que pode parar você no meio do caminho. Você está quase chegando e você mesmo se derruba. Então, vamos enfrentar o nosso maior concorrente, que é eu mesmo. Beleza? E no capítulo 6, que o título é Conhecendo e Enfrentando o que nos limita, tem alguns tópicos bem rápidos, uma reflexão bem madura e rápida. O medo, olha o que eu coloco no livro. O medo é um dos maiores empecilhos do homem. Muitos se sentem amedrontados diante da vida, e isso paralisa a pessoa a ponto de impedir que ela realize aquilo que eu deseja. Pior que tudo isso é que geralmente nem se sabe ao certo do que medo eu tenho. Qual é esse medo? Eu não sei qual é, não o conheço. Se faz necessário reconhecer e explorar a fundo os nossos medos, pois só assim teremos a força de enfrentá-los. Não posso fugir dos medos, tenho que enfrentá-los. Né? Os medos que eu tenho, medo de ser julgado por falar que eu reprovei. Se eu começar a fazer o concurso, se eu reprovar, vão falar que, tá vendo, você não tinha capacidade, eu falei para você. Medo de ser ridicularizado no ambiente de amizade ou da família. Então eu não sei do que você tem medo. Medo de achar que as pessoas vão falar que você não era capaz, não sei. Medo de investir tempo à toa, dinheiro à toa, energia à toa, não sei. Né? O medo, eu quero fazer um parênteses fora livro, que o medo que paralisa a gente é o medo paralisante, é aquilo que faz com que eu não prossiga adiante, apesar de sentir um certo temor. Mas o temor de forma homeostase, vamos assim dizer, de forma equilibrada, o temor no medo bem equilibrado não é ruim, porque o medo equilibrado faz com que eu me prepare para o concurso, eu me desenvolva para o exame psicológico, me desenvolva para o exame físico, me desenvolva para a prova escrita, treine, estude de forma correta. O medo faz com que eu não subestime o oponente, o concorrente, o inimigo. O medo faz com que eu trabalhe da forma correta para ser aprovado. Agora, se você não tem medo equilibrado, você tem o oposto, que é uma soberba, uma vaidade, uma espécie de uma pessoa bem prepotente, uma autoprepotência. Nesse ponto, também é ruim. Então, veja, a prepotência não é ruim, o medo exacerbado não é ruim. O que é legal é o medo equilibrado, é o que faz com que você reconheça a dificuldade da aprovação, mas isso não paralise você e faz com que você se desenvolva, estude, se informe da forma correta. Porque o medo equilibrado faz com que você não fique parado, mas também não subestime o inimigo e vá preparado para a batalha. Vamos lá, próximo. Crenças limitantes, ou seja, aquilo que passamos a enfrentar e que nos limita no decorrer da vida, tem uma grande capacidade de nos controlar. Há uma experiência feita com pulgas que exemplifica como condicionamos a nossa própria capacidade. No experimento, cientistas colocaram várias pulgas em uma caixa feita de material acrílico transparente. Por não verem as laterais da caixa, as pulgas, ao pularem, começaram a se debater contra as paredes da caixa. Não demorou muito para que elas começassem a calcular os perímetros em que poderiam pular sem com que isso esbarrar nas laterais. Quando o pesquisador percebe que as pulgas estão condicionadas a pular apenas naquele espaço, ele retira a caixa de acrílico, pois sabe que elas nunca mais arriscarão ultrapassar aquelas barreiras. Da mesma forma, acontece com a gente. Muitas vezes, as situações em nosso entorno faz com que nos apropriemos de pensamentos que nos limitam. Ou seja, reprovei uma vez, Caio, reprovei 2 vezes, reprovei 3 vezes, 4, tem caso aqui no canal, reprovei 13 vezes, não sou capaz. Né? Isso não pode te limitar. As experiências de reprovações anteriores ou de reprovações de terceiros não pode ser uma crença limitante na sua vida. Se isso limita você, você nunca vai conseguir nada. Então, nada disso pode te limitar. Tá mais para frente um dos capítulos aqui, mas não vou ler agora, mas um exemplo de Thomas Edison,
que eu coloquei no livro, Thomas Edison tinha obtido vários fracassos por produzir a energia elétrica, e um desses dias ele fracassou em produção de energia elétrica. Ele senta na taberna, num barzinho lá, senta na cadeira dentro da taberna, vê um garoto e fala assim com ele: Edson, tudo bem? E o Edson fala: garoto, tá vendo uma caixa de fósforo? Essa caixa de fósforo, um dia as pessoas vão se falar de qualquer lugar do mundo usando um aparelho deste tamanho. Edson não escutou o taberneiro, que neste momento falou o seguinte: Edson, pare de encher a cabeça do menino de bobagem, porque para tudo na vida tem limites. E ele olhou para o garoto, Thomas Edison, e diz assim: olha, garoto, não existe limite na vida. O único limite que existe é o que você impõe sobre você mesmo. Esse é o único limite que existe. Então ele não escutou o taberneiro e desenvolveu o que nós temos hoje de energia elétrica. E ele na época falava de celular, porque ele era um visionário. Os visionários, as pessoas que acreditam nelas, não podem se limitar por crenças limitantes, crenças que tentam barrar o seu sonho, crenças que tentam limitar você de alcançar o seu objetivo, crenças que às vezes são implantadas a você por terceiros, por familiares, por amigos. Então não acredite nessas crenças limitantes. Se você reprovou 1, 2, 3, 10 vezes, não me interessa. O que interessa é que, independente das reprovações, das experiências, das crenças que te assombram, você vai ser policial. Custe o que custar. Beleza? Prosseguindo no livro. A mágoa. A mágoa é um dos sentimentos que mais aprisiona o homem. Quando ficamos magoados com alguma situação, nos tornamos prisioneiros dela, e isso nos impede de progredir. Nelson Mandela é um dos exemplos que eu gosto de dar no livro. Nelson Mandela é um dos exemplos desse pensamento. Preso e injustiçado devido ao apartheid, perdoou seus oponentes. Depois de ter passado 27 anos na cadeia devido à luta contra a segregação racial, ele declarou que perdoava todas as injustiças pelas quais passou, pois tinha a consciência de que, se guardasse mágoa, jamais seria verdadeiramente livre daquela prisão. Olha que interessante. Os algozes dele, os maltratadores, vamos assim dizer, os torturadores dele, eram presos na limitação da consciência de supremacia racial. Por isso ele foi preso. Mas Mandela nunca foi preso. Talvez o corpo dele estivesse preso, mas a mente sempre livre. Porque ele acreditava, e era uma pessoa desenvolvida, acreditava em princípios maiores da igualdade, por exemplo, humana. Então, a maior prisão que pode existir é a mente, é a consciência, são as emoções. E Mandela percebeu isso quando ele saiu da prisão. Ele falou: eu posso ter saído da prisão, mas se eu não perdoar os meus algozes, os meus torturadores, os malfeitores, eu ainda estarei preso. E serei tão ruim, tão mal quanto a eles. Então esses maldosos aí não merecem os meus pensamentos de angústia, de mágoa ou raiva, seja o que for. Então vou os perdoar. E assim ele perdoou. E assim tem que ser na vida. Caio, falaram que eu não tenho capacidade. Um parente meu próximo falou que eu não posso. Um amigo meu falou que eu não posso. Uma esposa falou que eu não posso. Meu esposo falou que eu não posso. Se liberte dessa mágoa, porque isso vai ser um empecilho no seu progresso rumo à aprovação. Isso vai ser uma pedra de tropeço para você. Se liberte disso. Liberte de pensamentos ruins, negatividade, angústia, raiva, rancor, ódio. Isso não serve de nada para você. Isso não vai ajudar você a passar na prova. Isso não vai ajudar você a passar no exame psicológico. Não vai. Você tem que fazer isso se transformar em bem. E como que eu faço isso? Perdoando eles e fazendo com que isso se transforme em combustível, gasolina tá cara, né? Etanol, para que eu possa, de alguma forma, em si impulsionado rumo à aprovação. Então, toda vez que alguém falar que eu não vou conseguir, é que eu vou conseguir. Toda vez que alguém falar que eu não sou capaz, é porque eu sou capaz. Toda vez que alguém falar que eu vou reprovar, é que eu vou passar. As pedras atiradas contra mim, eu faço delas um grande castelo. Ok? Para a próxima. Vitimismo. Acredito ser a última. O vitimismo é um grande vilão, pois é o homem que tem que escolher o seu próprio caminho. E sendo vítima, o seu caminho nunca será traçado.
É importante definir a diferença entre tristeza e vitimismo. A tristeza é um sentimento humano, faz parte da vida passarmos por circunstâncias que nos deixam tristes. No entanto, elas não nos impedem de agir. Aqui eu paro. Tem mais, mas eu paro por aqui. Aqui existe uma diferença bem clara entre tristeza e vitimismo. A tristeza é um sentimento de perca. Fui reprovado, que zica, treinei para a prova, estudei para a prova, treinei para o TAF, desenvolvi para o exame psicológico e reprovei na IES, na última etapa, ou reprovei na prova escrita, tanto que eu estudei, reprovei no TAF, tanto que eu treinei, não sei. Mas a tristeza não te paralisa. Eu reprovei, tô triste, claro que eu tô triste, caveira, irmão, é o meu sonho, mas vou treinar, vou estudar, vou ver no que eu errei para me desenvolver, porque na próxima eu serei apto, ok? Agora, o vitimismo é o oposto, paralisa e culpa o outro. Eu reprovei porque minha mãe não me apoiava, eu reprovei porque meu pai não me apoiava, eu reprovei porque a bancada é ruim, eu reprovei porque existe um esquema de corrupção iluminática enorme, mundial, uma conspiração para eu reprovar. Eu reprovei porque Deus me abençoou, eu reprovei porque eu não tenho dinheiro, eu reprovei porque ninguém me ajuda, eu reprovei porque não sei o quê. Para com isso. Esse sentimento de vitimismo é de derrotado, de fracassado. E você não pode se permitir ser um vitimista. Você se põe na condição existencial, o universo vai tratar você de acordo com o que você se posiciona. Se você se posiciona no universo, na vida, como uma vítima, o universo vai tratar você como uma vítima. E não tem nada de pior na vida do que eu me colocar, eu aceitar o tratamento de vítima. Não tem nada de pior. Então eu não posso me aceitar uma pessoa vítima. Eu tenho que me aceitar um combatente, um guerreiro. E um guerreiro olha para a vida, olha para os problemas de cabeça erguida. Eu não fico acusando, olhando para o outro e jogando no outro a responsabilidade do meu fracasso. Pelo contrário, se eu reprovei, independente de qualquer coisa, os erros e as circunstâncias são minhas. Mas no próximo, eu serei apto. Essa é uma das pequenas fórmulas para você conseguir ser policial. Não se limitar às suas crenças, não se prender às suas mágoas, não se comportar como uma vítima e acreditar que o medo, de alguma forma, ele pode ser ruim ou bom desde que ele não te paralise. Caveira? Sucesso, motivação e conquista na vida. Te espero no próximo vídeo. Um beijo no coração. Falou, Caveira.